Não é segredo para ninguém que as contações de histórias são valiosas no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Com o intuito de valorizar essa tradição, o curso de Pedagogia do Unipam promoveu uma noite especial. Vejam só! Magia, aprendizado e uma verdadeira viagem pelo mundo da imaginação. Quem diz que contação de histórias é conversa para boi dormir, não conhece o poder de uma história bem contada. Por isso, o coordenador do curso de Pedagogia do Unipam convidou quem entende do assunto para bater um papo com os futuros pedagogos. Na nossa matriz curricular, nós temos uma atenção especial para essa questão da literatura infantil. A gente viu por bem valorizar e dar realmente o crédito a ele, que é um griot, um contador de histórias, e, em certa medida, resgatar a história da cidade, a história do folclore, né, a preocupação com o meio ambiente. Isso tudo tem a ver com a nossa matriz, né? Quer dizer, a futura professora ou o futuro professor, ele tem que ter esse olhar mais holístico da realidade, das coisas, da infância, da criatividade, da sedução pela literatura, pela oralidade. Então, isso foi o que nos motivou a realmente encampar essa proposta do seu Zé Antônio. José Antônio, ou como é conhecido, Zé Antônio, conta histórias voluntariamente há 20 anos em Patos de Minas. Ele relata que desde pequeno convive com essa prática. A minha mãe contava história pra gente, né? Inclusive tem poesias que ela falava pra gente. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada, né? Então as crianças todos os dias sentavam ao redor da mesa, né? Com os pais, e a mãe da gente contava história, né? Então eu achei que agora, depois que eu me aposentei também, eu escrevi uma poesia, uma primeira poesia em 84. Depois, como voluntário, eu comecei a trabalhar o conto de histórias, né? Então, todas as histórias que eu conto são da minha autoria. São folclore, história do Brasil, história da cidade. O tropeiro não chegou no Rio, o rei mandou um emissário para saber. Quando chegou lá, falou, não, ele morreu aqui, foi enterrado aqui, ó. E o ouro? Não, nós não sabemos do ouro, não. E o rei já tinha falado que o ouro estava perdido. E quem achasse o ouro ficaria com a metade do ouro. Aí todo mundo interessou. E a casa ficou mal assombrada, ninguém entrava na casa. Porque lá tinha todo quanto é barulho lá dentro. Era galo cantando, cachorro latindo, todo quanto é barulho tinha lá dentro. Aí os tropeiros que faziam o trajeto não pousavam mais lá. Ele, que tem contato frequente com o público infantil, destaca a facilidade que as crianças absorvem informações por meio das histórias. E eles gostam da história, né? E quando eu entro no lugar que eu sempre conto histórias, aí eu tenho mais um problema que é saber qual a história que eu vou contar, né? Aí eu coloco em votação, né? Para eles saber o que é o direito de escolha, né? E quem votou não vai votar na outra história, porque eles já conhecem as histórias que eu conto, então eles sabem qual é que eles gostam mais, né? Outra coisa é interagir com as crianças. Não é toda pessoa que dá conta de interagir com a criança, porque tem salas que a diretora já me disse, falou, você não vai conseguir, né? E chega alguém lá, está todo mundo em silêncio. Outra coisa é um incentivo, dar nota de comportamento para as crianças, né? Que eu faço isso, né? Então todo mundo comporta, às vezes eu vou sair sem dar nota, eles cobram, né? Então, às vezes tem criança que é um pouco inibida, a gente no contar a história, você descobre quem chama ele para frente para ajudar, né? Então tem que saber interagir com as crianças. A professora do curso de Pedagogia, Fátima Santos, acrescenta que, além de facilitar a aprendizagem infantil, as contações de histórias também aguçam o interesse pelo mundo dos livros. A contação de história, ela trabalha com o ensinar e com o aprender. E ela facilita também, além da aquisição da linguagem, da ampliação do vocabulário,
do imaginário da criança, da criatividade, da produção textual e da produção oral e da produção escrita. Então, enquanto houver criança, haverá literatura infantil, haverá contação de história. Então, a gente começa nas creches para poder desenvolver a linguagem, a literatura, para a gente desenvolver a oralidade e a produção escrita também. Fátima ressalta que, devido à importância da contação de histórias, a grade curricular do curso de Pedagogia prevê o desenvolvimento de projetos práticos na área. Nós selecionamos um grande pensador, que é o Rubem Alves, nós selecionamos 8 obras dele. E, dentre essas obras, as meninas preparam a contação de história de acordo com o público-alvo da creche. E todas as histórias, os livros selecionados por elas, eles têm um fundo que trabalha, esses livros todos trabalham com o diferente. Então, todos os livros têm um personagem que é diferente. Então, além de trabalhar a história, o imaginário, a criatividade, a gente trabalha também com as questões dos valores humanos, da sala de aula, do diferente que convive com a gente na sociedade, da inclusão também social. Foi por meio desses projetos que a acadêmica Larice Ferreira começou a contar histórias. Desde a infância, eu já sou muito apegada aos livros, é uma das minhas maiores paixões. E quando eu comecei a trabalhar com as crianças, eu vi que é importante desenvolver isso neles também. E na faculdade, com a professora Fafá, durante o 3º período, a gente teve que desenvolver um projeto de contação de história que assimilou mais ainda essa proposta. E então a gente aplicou esse projeto na creche, viu o quanto as crianças gostaram e daí eu fui trabalhando mais ainda com os meus alunos. E eu percebo que a cada história, cada novo livro que eles pegam, que eles tocam, porque é importante não só contar a história, mas deixar eles terem esse contato com o livro também, eles vão ficando mais apaixonados, mais encantados com a leitura. Ela também aproveitou a sessão de contação de histórias para dar uma palhinha. Vocês acham que depois disso o Pinóquio tomou jeito? Não. Ele foi para a escola de novo e foi levado para a Ilha dos Prazeres, que era um lugar onde as crianças não precisavam estudar, só se divertiam. Quem não gostaria, não é, gente? Cristina Alves é uma prova da importância das contações. Ela ministra aulas na rede pública de ensino de Patos de Minas e revela que, apesar de ser uma prática muitas vezes deixada de lado, a contação de histórias está sempre presente no dia a dia dos seus alunos. Eles mal piscam, né? Ficam o tempo inteiro ali tão interessados, né? Que eles prende a atenção deles, né? Muito bom. Eu amo histórias. Na minha sala tem todos os dias. Marcos Rassi explica que o intuito de aproximar os alunos dessa prática tão importante na educação infantil é incentivar a formação de novos contadores de histórias em Patos de Minas. Os cursos de pedagogia no Brasil, eles sofrem às vezes algumas críticas por serem muito teóricos, né? E o nosso aqui, ao contrário, a parte da experimentação, ela é fundamental. Então, quando os alunos têm a oportunidade de estar diretamente com um contador de história que não é formado, que não passa pelo crivo acadêmico, que trabalha muito mais com a criatividade mesmo, isso é um momento para que os futuros contadores de história, que são os professores, vivenciem isso com essa naturalidade, com essa expressão que é fruto até das antigas rodas de contação de história, nas famílias, nos ambientes mais íntimos, né? Então é um momento dos nossos alunos vivenciarem essa experiência. O mar é azul de águas cristalinas, que se espreguiça lentas pelas praias. Quantas vezes no meu tempo de criança risquei na areia o nome da esperança. E tu o arrebataste, velho mar. Compreendo sim. Compreendo demais, porque tu tinhas razão. Nunca se deve escrever na areia o que se escreve no coração.